Vamos lá, pessoal, mais 10 questões sobre improbidade administrativa. Questão 211. Segundo a orientação do STF, os agentes políticos respondem por improbidade administrativa com base na Lei 8.429 de 92, independentemente da sujeição dos mesmos aos crimes de responsabilidade tipificados nas respectivas leis especiais. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Está errado. Nós vimos em nossa aula, pessoal, olha, jurisprudência do STF. Os agentes políticos, por estarem regidos em normas especiais de responsabilidade, não respondem por improbidade administrativa. Realmente, a regra é essa, segundo o entendimento do STF, mas apenas por crime de responsabilidade em ação proposta perante o STF, é o coro para os agentes políticos. Por causa de um no bis in idem, eles não podem ser julgados duas vezes pelo mesmo crime, não podem ser processados duas vezes pelo mesmo crime. No entanto, aplica-se as penas administrativas da Lei 8.429 e deixa para os estatutos as próprias penas políticas. Então nós entendemos, olha, veja a questão. Segundo a orientação do STF, os agentes políticos respondem por improbidade administrativa. Não, segundo o STF, eles não respondem. Independentemente da sujeição dos mesmos, não, dos crimes de responsabilidade, não. Eles são responsabilizados pelos crimes de responsabilidade nos estatutos próprios, subsidiariamente, ou seja, nas penas administrativas, no que couber, eles serão sim responsabilizados pela Lei 8.429, por isso nossa questão está errada. Vamos lá, 212. Enquadra-se como um ato de improbidade aquele que importa ou ameaça implicar prejuízo ou desfalque material ao patrimônio público, mas não aquele que afeta a credibilidade ou a honra objetiva das entidades públicas. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou de novo. É lógico que está errado. Pessoal, o crime de improbidade administrativa, ele importa enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ainda violação aos princípios da administração. Portanto, quando a credibilidade e a honra objetiva das entidades públicas são violadas, também estamos aí no crime de improbidade administrativa. Questão de número 213. A legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa é sempre da pessoa jurídica que foi vítima de ato de improbidade, cabendo ao Ministério Público intervir na demanda apenas na condição de fiscal da lei. Certo ou errado? Questão de 2014. Está errada, pessoal. Olha, artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Vamos voltar à questão. A questão diz que a legitimidade ativa para a propuração de improbidade é sempre da pessoa jurídica? Não, também do Ministério Público. Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias. Então, continuamos aqui, ó. Do ato de improbidade, cabendo ao Ministério Público intervir na demanda apenas na condição de fiscal da lei? Não. Quando o Ministério Público ele não for parte, obrigatoriamente, ele vai atuar como fiscal da lei, mas ele pode atuar também como parte. Ele, portanto, tem legitimidade para propor ação de improbidade administrativa, não somente a pessoa jurídica. Questão de número 214. Por favor, leia e marque a resposta correta. Pausou o vídeo? Respondeu? Então vamos lá. Francisco, servidor público federal, está sendo processado em ação de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, autor da demanda, Francisco teria ordenado a realização de despesas não autorizadas em lei. Para que Francisco seja condenado pela Justiça, deve ficar provado que a sua conduta foi... Nós já fizemos questões deste tipo. Foi dolosa ou culposa, causadora de prejuízo erário. Causadora de prejuízo ao erário. Veja o que diz o artigo 10 da Lei de Improbidade. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Também já fizemos questão
com esse assunto, que seja perda patrimonial, desvio, etc, etc. Veja o inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Olha, o STJ diz que exige a demonstração do efetivo dano ao erário. Vamos voltar para a questão? Então, portanto, olha, o Francisco, ele é servidor público federal. Ele está sendo processado em ação de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, que foi o autor, Francisco teria ordenado realização de despesas não autorizadas em lei. Despesas não autorizadas em lei. Prejuízo ao erário, portanto, pode ser na modalidade dolosa ou culposa que causou prejuízo, conforme o artigo 9º, o inciso 9º do artigo 10 e ainda com o mesmo entendimento do STJ. Questão de número 215. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado será punido com a sanção de... Resposta correta é a letra D, demissão, e a demissão a bem do serviço público. O artigo 13, parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou ainda prestar falsa. A questão dizia que ele não declarou, o agente público se recusar a prestar declaração de seus bens. Então, neste caso, a pena será demissão, a pena mais grave. Questão de número 216. Nas ações de improbidade administrativa recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 15 dias em decisão fundamentada, rejeitará a ação de improbidade administrativa se houver indícios da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Certo ou errado? A questão contém 2 erros, portanto, errada. Primeiro, não são 15 dias, são 30. E não quando houver indícios, o juiz deve estar certo, convencido do ato de improbidade. Vamos ver o texto da lei. Olha, artigo 17, parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, não 15, em decisão fundamentada, rejeitará a ação se convencido da inexistência de ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita ali para a propositura da ação. Neste caso aqui, pessoal, ele deve estar convencido. Indícios não. O indício vai continuar o processo. Ele deve estar convencido da inexistência do ato de improbidade. Questão de número 217. Segundo a Lei 8429 de 92, em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação de ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. É o que diz o artigo 17, parágrafo 11. Segundo a lei de improbidade, em qualquer fase do processo, guarde isso, porque a prova pode limitar, desde que tenha ultrapassado tantos dias. Saiba que é em qualquer fase do processo. Reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Ele percebeu que é inadequado. Por quê? Porque falta o pressuposto, falta o material. Aquilo que foi proposto não condiz com os autos, não condiz com a prova, não condiz com o inquérito administrativo, e aquela ação que deveria ser proposta seria uma ação de responsabilidade, seria um processo penal e não ação de improbidade administrativa. Então ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Questão de número 218. Você vai ler o texto e marcar a resposta correta. Nosso gabarito é a letra D. Olha, em janeiro de 2005, José, vereador de determinado município, praticou ato de improbidade administrativa, previsto na Lei 8429. Em dezembro de 2008, deu-se o término do mandato de José. Olha, o término do mandato deu em 2008. Aqui está a chave da nossa questão.
E em janeiro de 2012, o Ministério Público ajuizou a respectiva ação de improbidade administrativa. A propósito dos fatos narrados, a ação ajuizada pelo Ministério Público, letra D, não está prescrita. Por quê? Pois poderá ser ajuizada até dezembro de 2015. Se você prestar atenção, de dezembro de 2008. Opa, desculpa pessoal, a resposta eu marquei errado aqui. Deixa eu corrigir. A resposta não é a letra D. Não se assuste, a resposta correta é a letra E. Desculpa aí, eu anotei errado. Portanto, a resposta é a letra E. Não está prescrita, pois poderia ser ajuizada até dezembro de 2013. Como eu falei, a chave está aqui, dezembro de 2008, porque o prazo prescricional é de 5 anos. De 2008 a 2013, 5 anos. Vejamos, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato de cargo, comissão ou de função de confiança. Então, comece a contar a partir do término do mandato e não do início da ação proposta pelo Ministério Público. Terminou o mandato quando? Em 2008, portanto, até 2013 pode ser ajuizado o prazo de 5 anos. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 5 anos, tranquilo? Então a resposta correta é a letra E. Questão de número 219. Nos termos da Lei 8429 de 92, pode-se afirmar que... Qual a resposta correta? Nosso gabarito é a letra C. Após o exercício de agente público, fica condicionado à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Nós sabemos, já falamos várias vezes sobre isso, em outros assuntos, principalmente na aula de serviço público. Nós falamos que a posse e o exercício do agente deve estar condicionado à apresentação de declaração de bens, para que possa a sua vida no que tange a evolução patrimonial possa ser ali fiscalizada pelo poder público. Vamos ver o que está errado. Letra A. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao juiz, não, ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Letra B. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não ficará sujeito às cominações da lei? Tudo errado. É o contrário. Letra D. A representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada uma investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade é de competência exclusiva ao Ministério Público? Nós vimos que não. O Ministério Público, quando ele não for parte, ele será fiscal da lei. Mas qualquer pessoa pode representar, e não somente o Ministério Público. Letra E. Não constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Quem marcou essa não sabe de nada inocente. Vamos ver aqui, nós vimos que representação falsa, olha, pena de 6 a 10 meses e multa, além de indenização por danos morais e materiais. Representação falsa, portanto, é um crime da Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, será punida. A questão diz que não constitui crime, por isso está errada. Gabarito letra C. Questão número 220. Questão de 2014. Olha, certo deputado federal foi condenado recentemente por improbidade administrativa em decorrência de sua participação societária em empresa contratada por município para a prestação de serviço de consultoria e assessoria técnica, além de deputados estaduais e federais. Também podem ser punidos por improbidade administrativa. Questão fácil, por favor, releia e marque a sua resposta. Olha, apesar de ser de 2014, muito fácil. A resposta correta é a letra E. Qualquer agente público, desde que a conduta tenha importado enriquecimento ilícito, causado lesão ao erário ou atentado contra os princípios da administração pública. Esse assunto aqui a gente já domina, mas é a Fundação Carlos Chagas no ano passado. Então terminamos aqui, pessoal, mais esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.